Seja bem-vindo ao Papo de Perrengue, o podcast onde a gente invade os bastidores da vida de quem chegou ao palco. Aqui não tem roteiro engessado, muito menos papo sério demais. É tudo no clima de mesa de bar, cheio de risadas e histórias reais. A gente vai direto ao ponto, os perrengues. Sabe aquele momento tenso, bizarro e até engraçado que ninguém vê, mas faz toda a diferença no caminho do sucesso? É disso que a gente vai falar. Com convidados de todos os nichos que você pode imaginar. Nosso objetivo é arrancar os detalhes mais minuciosos dos desafios e transformar essas histórias em aprendizados. Tudo no melhor estilo cômico e descontraído, porque no final, é nos perrengues que a gente encontra as maiores lições. Preparado? Então puxa uma cadeira, pede uma bebida e bora conversar. E aí galera, beleza? Se liga só, sejam todos muito bem-vindos. Está começando um episódio muito mais especial. Quero convidar você a deixar o seu like, a comentar aqui, a compartilhar esse episódio. E vai ser atípico, porque vai ter uma co-host, né? Vai ser 2 apresentadores nesse quadro específico. E eu quero agradecer você, né, por estar aqui. A se inscrever no canal para você receber na íntegra do seu celular as notificações de todos os episódios, os shorts, os cortes. Eu costumo dizer que o Papo de Perrengue pode até ser um podcast que não tenha nem pé nem cabeça, mas ele tem 100% coração. E antes de eu dar a palavra, de fazer uma introdução, eu quero apresentar a nossa co-host. Seja muito bem-vinda, Camille Vitória, ou Camis. Seja muito bem-vinda, tudo bom? Pelo convite. Se apresenta aí para as pessoas que não te conhecem. Eu sou a Cami, pra quem não me conhece, sou criadora de conteúdo e tento fazer um mundo internet, né, nas horas vagas. Hoje eu tô aqui como co-host, né? Sim. Aí conta pra gente. É a primeira vez? Já participou de algum podcast ou como co-host? É a primeira vez que eu tô participando, olha. E já quero me demitir, tá? Já? Vai já. E responsa também hoje a gente vai encarar já um perrengue. Tu já tá tô passando um perrengue aqui, só pra falar a verdade. Verdade. É mesmo? Sim. Já tá tremendo na base? Já tô. Sério? Tô muito nervosa. Cara, e olha, nem começou. A gente nem fez a introdução, nem apresentou os nossos convidados. Tá com 2 minutos ali que começou. 2 minutos já tá. Ir embora, correr, fugir. É muito mais fácil a gente estar ali gravando pra depois editar do que tá no ao vivo. No ao vivo, você é louco. Olha a responsa, hein? Porque Que peso. A gente cria roteiro, né? Eu crio roteiro. Sim. Faço todos os meus vídeos na hora. Uhum. E aí... Muito difícil agora aqui fazer assim no... Sabe, no bate-papo? Sim, bate-papo. Pois é. Simbora, mas falando em bate-papo, é sobre isso mesmo que a gente vai fazer, né? Vai ter um papo sobre perrengues, mas com o nível dos nossos convidados, acho que vai ser meio... a gente vai ter uma dificuldade aí. A gente que vai passar perrengue. A gente vai estar passando por perrengues e eles que não. Mas antes, agora eu vou fazer a metade da introdução dos nossos convidados e vou passar a bola para a Camis também terminar a introdução dos nossos convidados. Vamos lá. O nosso convidado de hoje é daqueles que provam que idade não define grandeza. Com apenas 14 anos, ele já conquistou feitos que colocaram o nome do Amazonas em destaque nacional e até internacional. Foi finalista do quadro Pequenos Gênios, no Domingão com Hulk, da TV Globo, sendo o primeiro do norte do Brasil a alcançar esse feito. Mas a história dele não para por aí não. Camis, dá continuidade. Com certeza. Apaixonado por ciência desde muito cedo, hoje ele é membro da Mensa Brasil. Já participou de grupos de pesquisa em computação quântica e astronomia, além de projetos de sustentabilidade e astrofísica em universidades como UEA, UFSC e UFS. Recentemente ainda, ele foi selecionado como embaixador da NASA, o que vai levá-lo a viagens científicas pelo Brasil e até mesmo nos Estados Unidos. E nos intervalos entre tantas conquistas, ele ainda arruma tempo para ensinar física para crianças. Ele tem 14 anos. Tocar piano clássico e se divertir com os irmãos. Com vocês, um jovem gênio que inspira e mostra o poder da curiosidade e do conhecimento. O nome dele é Dante Carvalho de Castro e também já está com seu irmão Miguel Castro, de 9 anos, e o outro é o Benício Gonzaga, que é filho do Joed Vasconcelos, meu amigo, que tem um episódio com eles aqui. Também eu entrevistei o pai dele. Ele é mestre de música, e ele é bilíngue, tá indo para sua terceira língua também. E o outro aqui, o Miguel, ele é especialista
em Ciências Políticas, e já o Dante, a gente acabou de ler o currículo extenso dele. Então, salve de palmas para senhoras e senhores, para os nossos convidados. Aê! Sejam bem-vindos, Dante, Miguel e Benício. Por favor, um de cada. Primeiro o mais velho até o mais novo, né? Vamos respeitar. Vamos lá. Se apresente aí, Dante. Meu nome é Dante Carvalho de Castro. Eu adoro física moderna, mecânica quântica, procuro entender fractais, interdimensões de partículas que possivelmente poderiam ter uma extra dimensão correlata aos logaritmos e suas razões. E o que eu mais quero, assim, desde novo, é ajudar a humanidade. Por isso, crio teorias e busco também estudar, é claro. Porque é claro que também devemos tanto estudar quanto criar para conseguirmos concretizar conhecimento. Todos os gênios fizeram isso e eu realmente pretendo ajudar a humanidade. Perfeito, show de bola. Agora se apresente aí, Miguel. Bom, meu nome é Guia Carvalho de Castro e eu tenho 9 anos e eu gosto muito de geopolítica e política e filosofia. Bom, e eu comecei a gostar disso porque o pai, ele me ensinava, e o que eu sei muito sobre política, geopolítica, é que eu sei sobre as guerras, assim, e também eu sei da geopolítica, eu sei sobre localizar países e mapas e coisas assim. Show de bola. Agora é com você, Benício. Fala pessoal, meu nome é Benício, eu tenho 8 anos e eu já sou mestre de música. Comecei a falar com apenas 1 ano e falar inglês com 2 anos. Aprendi a falar espanhol com a minha avó aos 7 anos. Ela me ensinou algumas palavrinhas. Eu sei de algumas, tipo, buenos dias, que tal, hombre, ninos, algumas coisas assim. Bom, eu já sou bilingue, faço dois idiomas e é só isso. Eu também ajudo a controlar meus... Eu sou um ícone na minha sala, se eu... Não sei se eu sou um ícone, mas hoje foi minha feira de ciências e eu arrasei, brilhei. Porque... Como sempre, né? Como de costume, né? Eu acho que nenhuma novidade pra você. É isso aí, vamos começar pelo mais velho aqui, né? Pelo começo, vamos lá. Tem alguma pergunta pra fazer pra ele, Na Camus? verdade, eu tenho sim. Olha! Eu separei aqui, Que né? legal. Uma pergunta. Dante, conta pra gente, como foi sua infância e quando você percebeu que sua curiosidade era diferente das outras crianças? Bom, eu só passei a perceber isso quando eu realmente tive essa curiosidade. E eu comecei a estudar bastante a física. Eu não lembro assim exatamente a idade, mas tudo isso começou quando eu tive um objetivo, que eu já falei, né? Que seria, de alguma maneira, influenciar a humanidade. Porque eu via os grandes gênios, tanto pela televisão ou por outras coisas, e pensava, nossa, qual foi a influência deles? Ou então eu via como que tudo isso existe, como que eu tenho acesso a esses dispositivos eletrônicos, como que eu tenho acesso a essa câmera a partir de efeito. Claro que eu não chegava inicialmente, quando eu era muito criança, a pensar no efeito fotoelétrico, mas depois, pouco tempo depois, eu aprendi, né? Então, foi a partir disso, questionamentos, que eu comecei a ter uma certa curiosidade pela física, por ela ser a ciência de decompor tudo, todas as partículas, do menor ao maior. Entendemos que a astrofísica está presente em tudo, tanto num construto de Dyson, o sistema da escala de Kardashev atual, há diversas coisas. Então, eu comecei a perceber que eu era diferente das pessoas quando eu vi que eu tinha esse fator de curiosidade. Porque a maioria das pessoas tem outros hiperfocos diferentes e qualidades diferentes. Irado. E você, Miguel? Conta aí, fala um pouco sobre a tua curiosidade pela política e os outros assuntos. Do que tu gosta de estudar? Eu gosto de estudar, como falei, política, geopolítica e filosofia. Mas como surgiu essa paixão, esse interesse? É isso que eu quero saber. Começou com o pai. O pai, lá em casa, ele é tipo... Quer mandar um abraço, um beijo pra ele? Ele vai estar assistindo esse episódio? Sim. Beijo, papai. Te amo muito. Que lindo. Qual é o nome dele? O nome dele? Isso. John Wayne Carvalho de Castro.
Joênia Castro, quer dizer. Legal, continue. Bom, ele me ensinou sobre filosofia, política, geopolítica, só que isso era uma coisa, só que isso era uma coisa que na época, quer dizer, ainda, né, as crianças da minha sala não gostavam muito, não tinham muito esse interesse, na verdade é que odiavam a política. Então, por isso que, tipo, quando alguém perguntava uma matéria pra mim, ficava tipo, você gosta disso, tá bom. Só que eu continuei gostando do mesmo jeito e hoje eu também desencadeei outras coisas, tipo, além de gostar de política, geopolítica, filosofia, eu gosto de biologia também. Mas, tipo, quase tudo que eu aprendi na vida, incluindo biologia, que é de plantas, foi com o papai. E, bom, é isso, né? Quer fazer alguma pergunta? Quero sim, é pro Benício. Benício, eu já percebi ali nos bastidores que você chegou comigo, né, falando, né, em inglês. Até então eu comentei, né, com o seu pai que eu me assustei, que eu não tinha entendido. E assim, eu quero saber sobre a questão do seu sotaque. Você fala muito bem, é poliglota, como a gente já ouviu, né, aqui. Como que você treinou isso? Como é que você estuda essa questão das línguas hoje em dia? Eu estudo pelo um aplicativo chamado Duolingo. Conheço. Legal, é aplicativo muito bom, realmente. Instalei Eu tenho- e desinstalei no mesmo dia. Poxa. Coitadinho, eu tô com 26 dias de oficina. O meu amigo tem 483 dias. 483. Como é que você trabalha isso, essa questão dos seus idiomas no aplicativo? Eu não faço mais japonês, eu já tô na seção 1, mas em inglês eu tô na seção 8, que é a seção final. Japonês tem 5 sessões, eu tô na seção 1. Aí a de espanhol, não sei se eu faço muito, eu tô na seção 3. Seção 3. A última é a seção 4, então eu tô na penúltima. Aí de japonês eu tô no início, de verdade, no início. E no inglês tô no último. E já foi. Em português eu tô na última. E já tô prestes a acabar. Poxa, que legal. Bem interessante. Caraca, muito. Você é louco, hein, tio? Como que foi despertado, né, esse seu interesse, assim, desde pequena, né, desde os 2 anos, o seu pai comentou pra gente que você fala, né, inglês. Qual foi o seu interesse, assim, em querer, como é que diz? Seguir pra outros idiomas? Teve uma influência ou você só viu e se interessou, tipo, eu quero aprender esse idioma? Eu não me lembro muito. Você teve dificuldade pra aprender os outros idiomas ou não? Só japonês e espanhol só. Eu tava. Mas a tua primeira língua, então, foi o inglês? Ah, tu aprendeu? Irado. Tem quantos? Com 2 anos, foi? Com 2 anos. O japonês eu aprendi com 5. Sim. Top demais. Vamos lá pro Dante? Miguel. A gente vai e volta, né? Já começou com ele, agora já Mas contigo. e o perrengue? Vamos chegar nessa pergunta, né? Depois pra vocês explicarem pra vocês o que é perrengue, o significado pra vocês, a visão de vocês de perrengue, né? Sabe? Sim, mas vamos pro Miguel aqui. Você tem alguma figura política que gosta muito? Como as... Tipo Martin Luther King ou Como alguns você líderes? acertou? Não, foi um chute. Pois é que eu gosto de Martin Luther King, Malcolm X e também de Gandhi. E também, deixa eu ver... Mas me eu explica tenho por que muito cada um mais. desses nomes. Martin Luther King por primeiro, por quê? Por que eu gosto dele? Sim. Bom, ele era um cara bem pacifista. E na época entre uma época dos Estados Unidos, ainda acontece isso. Tinha muito preconceito com os negros. Que, tipo, um negro ia separado em ônibus de branco, essas coisas. Mas eu não tô acusando o branco não, tá? Só que os brancos eram mais respeitados lá na época. Mas menos os negros. E o Martin Luther King queria que os negros tivessem direito igual os brancos eles tinham. Só que quando ele tentava querer esse direito, não dava muito certo. Porque ele era pacifista. Mas, tipo, eu gosto do pacifismo, mas ele tentava e ele acabou morrendo com
com um cara que matou ele tava na casa dele. Aí a bala tinha sido tão forte que atravessou a casa dele, bem assim, olha. Aí deu um tiro nele. Mas ele era amigo do Malcolm, mas que o Malcolm não era pacifista. Ele era amigo, mas quando ele morreu, eles tinham terminado brigado. Pelo menos o Malcolm entendeu que ele estava um pouquinho errado na briga. Mas enfim, o Martin Luther King ele é bom por isso. Ele tem muito mais, só tô resumindo, porque tem muito mais. Os que tu se lembrar aí, tu pode contar depois, tá bom? Camis, tem alguma pergunta pro Miguel? Pro Miguel? Miguel não, perdão, pro Dante. já respondeu. Tem uma pergunta pro Dante. Oi? Dante, eu tava conversando com a sua mãe ali, e assim, primeira vez, né, que eu tô tendo contato com crianças, né, que são super dotadas. E a questão é que a tua brincadeira preferida era correr na gravidade dos planetas. Ela me contou que pesquisava a atmosfera, pesquisava isso e aquilo, e eu queria saber como é que surgiu essa paixão pelo espaço e pela ciência. Olha, pra falar a verdade, o surgimento já é uma outra questão, mas na questão da brincadeira mesmo, foi porque eu tinha esse interesse diferente, como por exemplo, eu pensava, eu assimilava as informações. Plutão, como por exemplo, é um planeta não, relativamente bem pequeno. Só que não é só pequeno. A sua densidade correlata à sua força de massa proporcional ao espaço onde está inserida a sua curvatura, que proporciona aquela gravidade, faz com que, quando nós corremos nesse planeta, teoricamente, mesmo que a pressão atmosférica dele, como ela é muito baixa, não daria para correr das mesmas condições que seria na Terra, já não daria por conta da gravidade. Mas a questão é, ignorando todos os fatores da atmosfera e outras questões, se você corresse na gravidade de Plutão, se você tivesse um meio de pular que fosse sustentável para você, você poderia correr bem mais rápido do que na Terra. Vamos pegar outro exemplo aqui, um planeta de verdade. Se você corresse em Júpiter, no caso Júpiter é um planeta gasoso, mas ele também tem um núcleo, mas ignorando esses fatores, você correria cerca de 3 vezes mais lento do que na Terra. Agora, se você corresse em Marte, você superaria de qualquer modo o Usain Bolt, como por exemplo. E é interessante como que eu assimilava essas questões das brincadeiras, dessa brincadeira de brincar com a gravidade dos planetas, pra gente ver que quanto mais leve e proporcional à sua densidade e distribuição entre a curvatura do espaço-tempo é um planeta, então menor sua gravidade, e se ignorarmos algumas outras condições físicas, a gente pode analisar que seríamos mais rápidos. E quanto mais pesado, porém proporcionalmente distribuído ao espaço de maneira que fosse uma curvatura maior do que a da Terra, como por exemplo, significa que sua gravidade é maior do que a da Terra. Mas é claro que na astronomia tamanho não é documento. Como por exemplo, se você correr na gravidade de Urano, você correria mais rápido do que na Terra, porque a gravidade de lá é menor, mesmo ele sendo um planeta gasoso e relativamente bem maior do que a Terra, a sua distribuição entre o espaço, em relação à sua curvatura, de acordo com a teoria da relatividade geral, não bate com as teorias e acaba implicando que sua gravidade fica menor. E eu assimilava esses temas, esses fatos das gravidades dos planetas, e acabava pensando, ok, vamos aqui, a gente vai sortear do nada planetas, aí a gente tem que fazer um pega-pega gravitacional, onde cada um pode escolher um planeta. Assim você vai ter que correr praticamente, se esforçar bem mais para correr com relação àquele planeta. Exemplo, vamos correr na gravidade de Marte. Tá, a gente vai ter que correr. Então, você pode tentar correr bem mais rápido, mas só se você conseguir. Era uma brincadeira que eu brincava bastante quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, até 9 anos. Por aí, assim, eu gostava bastante de brincar. Não me lembro de que idade, assim, mas eu era bem novinho e continuei brincando por um bom tempo. Até chegou a comentar comigo que o Dante chegou a fazer... ficava fazendo roupas pra poder usar, né? Pesquisando questões de minério, questões na Terra, pra poder
ir pro planeta, saber o que fazer, enfim, isso é verdade. Trajes. É, caso. traje. Sim. Traje. Como, por exemplo, a gente poderia... Se fosse em relação a Netuno. Netuno, a gente sabe que sua pressão atmosférica é muito potente próxima ao núcleo. Então a gente teria que, de alguma maneira, estabilizar os nanotubos de carbono para fazer um traje lá. Isso é só um exemplo, tem vários tipos de traje. Ou então Vênus. A temperatura de Vênus é como se fosse num forno. A gente teria que utilizar vários complexos de carbono com alumínio, mas de maneira com que as ondas eletromagnéticas potentes e a temperatura local não afetasse diretamente aquele traje. Entendi. Muito Nossa. bom. Entendi, não Precisava entendi, tá? bastante disso. Eu queria fazer uma Biologia, pergunta. a questão química também. Claro, olha, Era bem- o Benício quer fazer uma pergunta. Dante, como a gente... Falando dessa sua brincadeira, eu só quero ser sincero. Não tem como ir pra Marte. Não tem como ir pra Júpiter, nem Saturno, nem Calma. Urano. Não, olha só. Se você... Debate. Gosto Gente disso. grande, hein? Eu vou falar uma Se coisa. Se você tentar correr em Júpiter, se você tentar viver só por apenas uma hora em Júpiter, você acaba completamente morto por causa do cheiro, Eu dos sei. gases, dos... Olha, Mesmo se você até for um astronauta. vamos explicar uma coisa. Interessante essa informação, mas Olha, pode... E no A gente Vamos continuar. poderia, Ai, é meu claro que a gente teria que ter uma escala de Kardashev muito maior. Eu entendo o que o Benício está querendo dizer. Que com nossas condições atuais ou em um ambiente onde nós estaríamos como aqui mesmo, sem um traje, seria claramente impossível viver em algum desses planetas. E se Como, você... por exemplo, em Marte, como você falou. É. A atmosfera de Marte é praticamente 90% carbono, o que dificultaria a sua respiração, porque praticamente não tem oxigênio de maneira significativa lá. Além da radiação em Marte ser 5.000 vezes maior do que a da Terra, por sua atmosfera ser mais rarefeita e instável. E outros fatores também indicam que Marte seria, obviamente, inabitável se nós fôssemos com o nosso próprio organismo até lá. Nós teríamos que fazer uma sintetização, tanto com biotecnologia, trajes espaciais decentes, ou outras coisas também que poderíamos usar a partir de uma escala de Kardashev do tipo 1, já que estima-se que a humanidade, se superar as mudanças climáticas em cerca de 200 anos, poderia acabar sendo uma civilização da escala de Kardashev do tipo 1. O que isso significa? Significa que a gente poderia colonizar toda a energia da superfície de um planeta, do nosso planeta, e assim ter todas acesso às energias renováveis e várias outras. E assim, eu queria dar espaço pro Benício falar, porque ele tava falando aí. Fala. Assim, né? Então, eu só quero falar uma coisa sobre esses planetas. Um tempo que você pode ficar sobre eles. Dá pra eu tentar falar? Você quer falar o tempo? Sim, o tempo sustentável que você pode ficar. Olha, em Mercúrio, você simplesmente quando você pisar lá é muito. Lá tem um lado quente e um lado frio. Isso, Que porque... nem a Terra. Que nem é verão Inverno. não. Inverno. Não. Não Verão, primavera e outono e inverno. Os dois 4 estações. quentes, 2 gelados. Olha, mas eu vou explicar uma coisa. Benício, você sabe o motivo no caso desses planetas, a gente ter sobrevivência? Eu Isso sei. você levantou um assunto muito interessante. Eu sei. Verdade, bela o colocação. tempo, Verdade. o tempo de vida que você pode ficar nos planetas. Mercúrio, você só pode ficar tipo um dia. Depois desse um dia, você completamente morre. Sabe como? Pelo calor e o frio que tem no planeta. É verdade. Definitivamente em Vênus tem vários ventos cheios de poeira e várias ondas e nuvens de calor. Também podem chover, eu não sei. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Eu sei lá que tu falou. Ai. Inclusive, a Terra tá querendo habitar lá. A NASA tá... Mas Você tem vai alguma demorar palavra, Miguel, pra fazer vai demorar também? 400 anos para a terraformação de Vênus. 2.400 anos. Isso porque a gente ainda precisa de várias categorias. É verdade. Eu queria ouvir o Miguel também. Você tem alguma palavra que quer acrescentar, adicionar da fala dele sobre... do assunto. Tem alguma coisa pra falar? Bom, o que eu queria falar é que não quero que role debate e, bom... Então, eu tenho uma pergunta pra fazer pra ti. Então, qual... Depois vai voltar pra você, Benício. Aguarda aí. Você tem uma indicação de livros para aprender geopolítica e depois para o Dante, né? Qual livro ele indica para aprender física? Mas Como assim? Tipo, para te tem livros um livro que para eu indicar. leio? Não, porque
tu quer indicar pra quem quer aprender geopolítica? Livros pra aprender. Geopolítica é que, tipo, eu... Vendo um mapa, porque eu não leio livros, mas eu leio de política. Tipo, se você quiser ler um livro de política, vocês podem ler Lenin, pode ler Martin Luther King, podem ler também... tem um outro, o Diário de Che Guevara, e também tem um Che Guevara em quadrinhos. Pra quem gosta muito de quadrinhos, pode ler esse livro. E é bem divertido, sinceramente, é bem legal. Que na época que o pai, quer dizer, não foi o pai que me deu, que eu ganhei de Natal, né? Quando eu ganhei o livro, naquela época eu gostava muito de quadrinhos, ainda gosto, assim. Só que eu pensei, tipo assim, nossa, que livro bacana, e ainda é do Che, e era de quadrinhos, e é bem legal. E também tem um outro do Che que ele fala sobre a época dele, ele fala sobre meio que isso, e também um pouquinho sobre estratégias de guerra. E ele também tem um outro livro que falava sobre o socialismo, eu esqueci o nome, mas depois eu pergunto pro pai qual era mesmo. E, bom... deixa eu ver mais um livro. Enquanto não se lembra, bora... Já se leu? Esse livro eu ainda não li, vou ler. Pai tá lendo por enquanto, O Capital. E um outro livro que fala sobre o Afeganistão, que é sobre a história de uma menina, Flores de Cabul. Vocês têm que ler, é muito bom também. E deixa eu ver... já falei O Capital, né? E também... que se quiserem aprender filosofia, tem livros pequenininhos de filósofo. Fala sobre Rousseau, Kant, Aristóteles, várias coisas. Agora, continuando com o tempo de vida que você pode viver nos planetas. Vênus, você simplesmente pode... Pisou, morreu. Entendeu, Dante? Olha, mas espera aí, Benício. Vamos falar uma coisa. Debate, não. Tá, mano. É que... Eu vou começar primeiro falando que eu entendo que você tá falando mano. isso, que poderia ser impossível. Tá de boa, Mas a cara, gente não teria vai que rolar. ter um traje Mas assim, especial. Pera, você tem a Miguel. sua opinião e você tem a sua opinião. Não é a opinião que faz... Não é com opinião que fazemos ciência sem comprovação. Isso é um fato. Inclusive, isso tá na geopolítica, tá? Olha... Não tá. Mas Tá sim. não tá. Porque tem vários políticos que defendem Não tá. diversos temas. Dante, não tá, Dante. Tá, não tá não. Enfim. Olha, Benício, explicando uma coisa. Olha só. O que acontece é que em Vênus, mesmo a temperatura sendo a maior do sistema solar, quando do efeito estufa intenso, você conseguiria de alguma maneira, utilizando um traje de minérios de alumínio com algumas outras correlações de carbono de formações de carbono internas, Dante. você conseguiria sobreviver em Vênus, mas teria que ter uma série de estoques de recursos. Não, cara. Em Mercúrio, olha só, eu sei do que você tá falando. Se a gente tivesse praticamente como estamos agora, sem nenhum traje especial, em Vênus... Pisou, morreu. Pois é, mas eu não tô falando disso. Eu tô falando de trajes. Exemplo, se você fosse Dante fazer tá uma querendo sonda pra dizer- ir pra Mercúrio, acontece que, como a atmosfera é muito rarefeita, isso eu quero falar que o Benício levou um assunto muito interessante por isso, né? Porque um lado de noite é muito frio, porque a atmosfera é muito rarefeita e o espaço, como não tá recebendo radiação direta do Sol de maneira significante, acaba que o solo esfria. E do outro, o solo esquenta por conta da temperatura insana do Sol. E até mesmo porque não tem uma atmosfera fixa, o que faz com que seja mais direto. Mesmo assim, acaba que a temperatura varia menos ainda com uma atmosfera fixa por conta do efeito estufa. O que o Dante tá querendo dizer é que assim, Benício, tipo, Traduz isso aí, Miguel, ajuda a gente. bom, falando de um jeito simples, ele tá tentando dizer que se você ir com um traje comum de hoje em dia, desses de astronauta que fica todo assim, provavelmente pode ter um risco de morrer. Olha, Mas pera, ele tá. Peraí, tô tentando simplificar aqui pra não rolar debate. Mas ele tá tentando dizer que, tipo, se você ir com um traje muito melhor do que isso, aí sobrevive em Marte, entendeu? Mas se ir com esses trajes comuns, assim,
provavelmente pode não sobreviver em Marte. Ok. É isso. Ok, que eu não quis dizer isso. Não, pera, eu tô tentando fazer pra não rolar debate. Não, só mas você quer você debate. e o Benício, eu acho que... Eu falei complexo demais? Sim. Respondi? Falou. Um Olha, pouquinho, O que a eu um gente- quis pouquinho. dizer foi que a gente poderia utilizar Gente, diferentes bora trocar de componentes pra assunto. trás. Pois é, cara. Não, gente, deixa eu continuar. Vamos Vamos mudar, continuar, vamos Benício. mudar. Relaxa. Não, Benício. Eu acho Eu melhor a falei gente... sobre- É, bora Né, seguir. eu acho melhor a gente fazer aqui, seguir Calma com as aí. perguntas, porque senão... É, isso aqui vai vai embora. vai. Tudo Vai ser acabar cortado. aqui esse pod. Vamos lá. Agora Tem tá alguma... na- Camis, quer fazer uma pergunta pra alguém aí? Pro Benício, Olha. né? Aproveitar que ele quer falar. É, vamos boa. conversar aqui. Eu fiquei sabendo... É verdade que tu sabe muitas raízes quadradas? Se são exatas ou aproximadas? Sim. É? Então, qual que é a raiz quadrada mais próxima do número de 600? 24. Eu não sei te responder. Sabe se é. por quê? Mas por quê? Sabe Explica por aí. quê? Ao quadrado é Porque, 625. olha só, olha, não pode ser 25, sabe por quê? É 625, aí você tem que retirar 25, né? Aí se for 576, que é 24 vezes 24, é igual dá 576 mais 24 dá igual a 600. E você sabe que 25 é maior que 24. Pronto, A diferença de um acabou-se, número, acabou-se. o Benício acertou em cheio. Acabou-se o mundo. Mano, acabou-se. Eu acredito. É que nem aquela parlenda. Agora, acabou. você ia perguntar alguma coisa Hoje é domingo, pra pé mim? de caixinha. Sim, Acabou-se. sobre livros, sobre física. Qual você indicaria? Eu indicaria O Pálido Ponto Azul. Pra quem é leigo sobre o assunto de astrofísica ou procura aprender de uma maneira mais simples. Isso porque Carl Sagan tenta apresentar a astronomia e física de uma maneira que todos possamos entender. E isso é bem interessante como ele coloca no livro, de uma maneira bem simples mesmo, mas que tem assuntos complexos. Ou seja, não é que é complicado, mas ao mesmo tempo é complexo. E é bem interessante como ele traz esse tema. Sim, pô, muito bom. Cara, eu tenho uma dúvida, na verdade. Sim, Uma estamos aqui dúvida, pra assim. Eu não conversar, sei se pra vai bater esse fugir papo. muito do assunto, né? Não, Espero que não. simbora. O filme Interestelar. Pois Boa, é, muito isso daí interessante. tem uma questão Ó, bem top. interessante. Sim, sim. Mas Interestelar. Interestelar. Eu já assisti. Interestelar é incrível, tem equações. O editor, inclusive, ele pegou equações. Eu acho que meu pai já Tipo assim, ele não pegou a da edição mesmo pra fazer os recursos normalmente da edição pra fazer aquelas montagens do buraco negro, daquelas coisas. Não, passaram equações pra ele conseguir fazer tudo aquilo e transportar pra edição. Sim, até chegou a sair, né, numa matéria, num comentário de uma revista que o diretor, né, Christopher Nolan, passou tantos anos, eu acho, estudando tudo que ele podia, junto com uma equipe, né, qualificada pra poder fazer o filme. Isso porque o filme narra a quarta dimensão como que poderia ser hipoteticamente, no modelo considerando o tempo e o espaço em um intermeio avançado dimensionalmente. Isso porque, se a gente for parar pra pensar, o tempo é a quarta dimensão, mas como seria uma espécie de quarta dimensão espacial? E é aí que chega a ter hipóteses de que a quarta dimensão espacial teria relação com o tempo. Mas tem outras teorias. Hoje em dia estão pesquisando mais sobre outras partículas e viram no próprio CERN, inclusive, que outras partículas poderiam ter diversas outras dimensões. Se a gente for analisar a razão de logaritmos na escala, como por exemplo, numa escala inferior, porém nas equações de Mandelbrot, a gente consegue ver que as dimensões podem ser um pouco maior, e no caso bem maiores do que dimensões numa escala que poderia ser mais ampla. Já ouviu falar no Triângulo de Pascal? Já. Pois é. E Só que se a gente for fazer praticamente o fractal do Triângulo de Pascal, a gente vê o quê? Temos 3 triângulos aqui, primeiramente. Aí se a gente for ver, é como se fosse um limite da questão aproximada. Isso já é mais pro cálculo 1 e cálculo 2, que é um tema avançado na matemática. E a gente vê que quanto mais os triângulos se dividem e deixam espaços em branco, que no caso não são preenchidos como se fossem algo que existe mesmo, vamos ver que ele se aproxima de uma dimensão
cada vez mais aproximada de uma dimensão menor. Mas é claro que isso é um fractal. Ou seja, dependendo da escala, dimensões podem ser variáveis. Só que a questão é como. Como decifrar totalmente o fractal? O grande atrator de Cantor. E é assim que eu mesmo acabei propondo uma teoria de que os neutrinos poderiam ser partículas interfractais que, como todas as partículas, no caso, teriam relações fractais, mas seriam entre 3 e 4 dimensões. Porque além delas terem um formato correlato a uma hiperesfera e seu número de pedaços sobre seu número de escala serem compatíveis, teoricamente teríamos que fazer um estudo extra onde o neutrino possivelmente teria 4 dimensões. Não exatamente, mas se aproximaria disso, porque no fractal nada é exato numa dimensão. Não somos seres tridimensionais. Somos um meio termo. Isso é muito interessante. Porque os fractais estão também presentes. Como, por exemplo, se você fazer uma linha de 10 elevado a 76 anos-luz, que compõe do centro do universo até 10 elevado a 76 anos-luz, a gente consegue ver o quê? Um fractal de Mandelbrot, teoricamente, nas equações. Onde já sairia do multiverso, do omniverso, das equações de Schrödinger alcançáveis, enfim. Mas isso são suposições matemáticas e teorias bastante interessantes. E é por isso que, para nós vermos como é fascinante, a física moderna e a astrofísica tem as respostas de tudo que buscamos. Por isso que eu tive essa curiosidade, quando eu era bem pequeno, de buscar a física moderna, a mecânica quântica e a astrofísica, a astronomia, porque elas têm essa relação bem interessante. Graças a elas, a gente pôde conquistar o conhecimento do que é menor e do que é maior. Inclusive, podemos fazer pontos quânticos e várias outras coisas relacionadas aos próprios dispositivos eletrônicos que usamos, as coisas mais modernas, o transistor. Enfim, essa mesma câmera, como por exemplo, teve que ter o quê? O efeito fotoelétrico. Falando em câmera, aqui vai um momento de perrengue aqui, olha só. Lá no Luciano Huck, isso é bom. No Domingão com Huck, eu falei uma fala, mas como tem muito pouco tempo, né, que eles editam. Então, eu não tô criticando, mas eles acabaram precisando cortar uma fala minha quando eu falei do efeito fotoelétrico. Quando era, no caso, que eu queria dizer que a partir desta câmera, ela comprova a história que a ciência está presente no nosso dia a dia e que não é tão complicado assim. E isso que eu falei dos fractais pode ter parecido muito complicado, mas explicando de uma maneira mais simples, é como se um modelo lógico-matemático fosse aplicado fora do universo. Isso seriam os fractais de Mandelbrot a uma escala de 10 elevado a 76 anos-luz. É como se passasse do multiverso, que eu penso que muita gente já ouviu falar, do omniverso, que seria além, do megaverso, enfim. Temos várias categorias na Google ficcional física. E a partir disso, a gente consegue entender o que estaria maior do que o nosso universo. Só um dos exemplos das várias coisas que tem na física. Agora eu vou perguntar aqui pro Miguel, como você já falou, já temos a palavra para você, agora eu quero a palavra pro Miguel, para ele falar sobre a Rosa Parks, o episódio da Rosa Parks. Nossa. Bom, Rosa Parks, ela tava indo num ônibus que era de branco. Só que eu não sei se era pra ela ceder um lugar ou porque ela foi barrada. Eu acho que era porque ela foi barrada. Aí ela falou assim, não, eu quero ir nesse ônibus, por que eu não posso ir? Aí que ela ficou insistindo, aí ela foi presa. Aí o Martin Luther King defendeu ela e falou que ela não deveria ser presa e que não deveria ter essa coisa de divisão de brancos, negros, de Martin Luther King tava tudo certo. E ela foi presa e esse foi um dos casos porque que o Martin Luther King foi morto. Bom, é isso. Esse foi o episódio da Rosa Parks. Muito bom. Você tem alguma pergunta pro Benício? Pro Benício eu tenho. Benício, eu fiquei sabendo que quando você era pequenininha, você leu um livro que eram gênios. Como é? Crianças que eram gênios.
E aí eu queria que tu me citasse um exemplo de uma criança que tu admira nesse livro. Explica também sobre o livro e uma das... Eu não me lembro mais sobre o livro. Mas do que tu se lembra agora? De nada? Mas o que é que você quer falar? Fala alguma coisa aí pra mim, vai. Que você acha que Quer eu falar, o queira que tu quer saber? falar de alguma coisa? Fala em inglês. Fala em inglês. É, Eu conversa não em inglês sei, comigo. eu não sei. Eu já li esse livro faz um longo tempo. Tá lendo algum Tu tem algum livro livro mais agora? recente? É. Exatamente. Qual? Qual? Conta pra gente. De 20 mentes extraordinárias que mudaram o mundo. Dá um spoiler pra gente desse livro. É. Fala alguma coisa. Dá uma pincelada aí. Tem que ser, olha só, pode ser qualquer personagem preferido. Dante, qual é seu cientista preferido? Pois é. Na ciência, a gente não tem exatamente um cientista favorito, porque todos são incríveis, mas eu posso citar nomes que eu me inspiro muito. Dirac, Stephen Hawking, Albert Einstein. Albert Einstein, pronto. E tu? Qual é teu filósofo preferido? Olha, deixando claro. Peraí, não. Não vale. Não vale. A guerra espiritual fortíssima que muito tá bom. rolando. Isso, eu tô gostando Bom. disso. Vai. Meu filósofo favorito, ele tá entre filósofos. Sem dúvida é... Karl Marx. Quê? Calma. É o que, meu amigo? Mano, não tem nesse livro. Não tem. Não tem, tem que ser outro. Ah, Aristóteles. também, só que tem vários que são bem mais favoritos. É porque Aristóteles é mais da física, vai lá pra física. Não. Aristóteles vai pra Ai, vários conceitos. Peraí, também, tá. Mas esse outro filósofo Tá, que eu adorei, Dante, tá. é Mas polêmico, mas tá, Dante. Tá muito Não bom, rejeita. isso tá muito bom. Mas um outro poderia ser, tipo, Rousseau. Rousseau? O Sol não tem no meu livro. É, tem sim. Não tem. Quais Gente, são os livros Tem, que... eu quais tive são uma os- ideia. livros de Rousseau, tem livros de Karl Marx. Um que seja... Peraí, deixa eu falar um que seja um pouquinho mais famoso do que os dois que eu falei. Ailton Krenak. O Krenak. Não tem também. Não tem também, de verdade. Eu tive uma ideia, então deixa eu ver. Qual é, qual então? filósofo. Porque já tá acabando o tempo. E aí eu nem Mas falei. peraí, deixa eu ver a pergunta do E a gente Benício. nem Ele falou. quer Então não livros, tem não, tu não tem. cara. livros Outro desses filósofo. filósofos. Aristóteles, pronto. Bora, É, vai. mas O que, Que é onde tu livros quer chegar? desses Porque tu filósofos. perguntou pra Aí eles. O meu é um... Não sei, mas acho que é eu não sei, acho que é... O Bill Gates é cientista? Bill Gates? Sim. Sim, então não? top. Eu topo. Isaac Newton. Bill Gates. Isaac Newton. Ele até chega a Isaac investir em fatores que de alguma maneira investem na tecnologia Ai, Galileu. e Galileu acabam também. aplicando na ciência, mas ele não é um Gente, cientista, a gente assim. nem falou sobre o nosso perrengue ainda. Pois é, Falei alguns. É. Me cortaram. pra vocês aí, o significado de perrengue, né, na visão de vocês, na ótica de vocês, pra você... Bora começar aqui pelo Benício e você por último, vai por essa por Perrengue é vez. uma coisa horrível que aconteceu comigo, aí tem um jeito de consertar, e outra coisa assim. Esse é o teu entendimento quando tu ouve a palavra perrengue. É isso? Não tá muito distante da realidade. Não. Explica o que é perrengue. É dificuldade, é algo... É, que você enfrenta, alguma coisa, uma situação... Um dia eu tava comprando um sorvete com a minha avó, e disse assim, olha só aquele carro ali, R$36, é um carrinho de brinquedo bem pequenininho, R$36. Aí eu disse assim, moça, já pagou. Aí eu levei também um sorvete, mas quando a gente foi lá pra casa, lá não tinha sorvete. Aí a vovó falou assim, será que você esqueceu no mercadinho, Benício? Aí eu, não esqueci não, eu disse pra você levar. Aí eu disse, eu levar? Mas a responsabilidade é sua. Aí eu, mas então cadê o sorvete? Aí deixou no mercadinho. Sabe como faz quando deixa alguma coisa no mercadinho? Leva pro lugar onde é que tá. Aí, se não, aí eu disse, vovó, bora de novo. Aí ela, não, já gastei meu dinheiro, Benício. E pronto, foi isso. Olha, O outro passou por esse perrengue, né? Foi um Tá perrengue. certo. Eu ficaria Nossa. triste também pelo sorvete. Não, o sorvete era desse tamanho No aqui. final ele Poxa. sabe que é perrengue. É. Sim, basicamente isso. E E você... você, Miguel? É uma situação de... Eu contar uma situação? Sim. E pra ti, Bom, explica pra vocês porque porque já tá o que é perrengue pra ti.
Perrengue, sim, é uma dificuldade, é uma situação que pode deixar uma pessoa bem desconfortável. Bom, aí eu tenho que contar um caso meu? Se você tiver. Bom, um dos meus casos foi que parece bullying, mas foi um mal entendido. É que, tipo assim, uma vez a gente tava na sala e tal, aí, tipo, do nada veio algumas pessoas lá pra começar a me incomodar. No nono ano, tipo assim? Não, eu tava na sala, dentro da sala. A professora não tava dentro. Tava todo mundo bagunçando assim. Aí veio... E tu tava bagunçando? Não, eu tava só sentado na minha cadeira olhando pro nada. Ah, tá. Aí veio umas pessoas falando: Ei, Miguel, você é chato. Aí começaram a me xingar. Que perrengue. É porque teve xingamentos que aqui não posso nem falar. Não, claro, Não. imagina. Palavrão, né? Oh, Sabia. Não falamos palavrão. Deus me livre. E aí estavam começando a brigar comigo. Aí eu tava só na minha defesa. Aí começaram a chamar algumas pessoas que não tinham muito entendimento. Como assim? Tipo, o Davi da minha sala, ele é autista, ele não sabe às vezes o que tá acontecendo na situação. Então eles chamaram o Davi pra ficar falando, pra eu ficar quieto e tal. Aí, né, nessa briga, um monte de pessoa veio me atacando nesse mal entendido, mas dentre as pessoas que estavam me atacando era um grupo meu de amigos. O grupo meu de amigos que tava brigando comigo. Aí eu, tipo, nossa, aí eu não tinha gostado daquilo. Relatando, uma das pessoas não era meu amigo. Mas enfim. Bom. Aí. Se você quiser, eu posso retirar essa Olha parte só. da gravação. Porque... Não tá ao vivo, né? Dá pra... Tio, Opa. Mas eu nem terminei. Ah, Enfim. desculpa. vai logo. Aí, bom, né? Aí quando a professora chegou na sala, ela falou bem assim: todo mundo quieto. Aí veio, um dos meus amigos que estava brigando comigo foi lá e falou assim: ô prof, o Miguel, ele começou a fazer um monte de gracinha e tal. Aí a professora falou bem assim: não quero saber. Aí a gente ficou todo mundo quieto, aí passou a briga. Foi isso. Olha que Caraca, tio, hein? que situação Tio, bem difícil. Tio, a minha... Não, deixa agora que a gente quer ouvir Eu queria o... falar um o Mas Dan, lembrando- depois a gente volta pra ti de Mas novo. lembrando que não era um bullying, tá? Só parece um pouco, era um mal entendido. Não, tranquilo. Pra mim, perrengue é como se fosse realmente uma espécie de situação difícil. Muitas vezes ocorrem naturalmente ou às vezes atrás das câmeras que podem ocorrer de diversas maneiras. Às vezes de maneiras emocionantes, às vezes de maneiras normalmente só ruins mesmo ou difíceis. Situações de perrengue praticamente. Uma definição próxima disso. E uma situação que eu passei de perrengue foi essa, onde ocorreu que acabaram me cortando não só no Pequeno Gênios por conta do tempo de gravação, mas anteriormente até na rede amazônica. Foi. Tudo isso foi por conta de tempo de gravação. E assim, isso é um perrengue que eu gostaria de comentar, porque eu tava realmente falando do efeito fotoelétrico, como que a ciência pode estar presente no nosso dia a dia. Eu não estou criticando essas redes de jeito nenhum, mas eu tô querendo falar que realmente é pelo tempo de tela. Só que eu ficava muito ansioso porque era algo que eu queria muito falar. Sim. E foi um perrengue que eu meio presenciei. também que frustrado, né, pelo que aconteceu. De certa forma, sim, mas não é, tipo, é algo meio que é uma ansiedade que dá, né? Não tem ninguém mal intencionado nesse caso, mas é realmente algo do tipo, não era pra ter cortado. Acabamos de passar um perrengue aqui, gente. Um perrengue. Assim, acho que prosseguindo, acho que a gente já falou, né? A questão de perrengue. Ou você vai dar sua definição Vamos também? dar uma... Não, já dei aqui, já expliquei aqui É pro... porque eu queria pro muito... Benício. E pra ti, tu tem alguma... perrengue tem. Pra ti, o que é perrengue pra A ti? minha vida é um Compartilha perrengue. aí.
Bora ouvir. Oxe. Tem algum assim que... Cara, uma situação de perrengue que eu passei, assim, eu acho que... Deixa eu ver. Além dessa que a gente tá passando agora. Além dessa que a gente tá passando agora, eu acho que foi a questão... Eu trabalho com internet, né? Trabalho fazendo coisas, conteúdos. E ontem foi um dia de perrengue que Deus me livre, eu nunca tinha passado. Eu trabalho com uma moça, né? E aí eu tive que acompanhar ela até certo horário, só que aí chegou um horário de um outro compromisso meu que eu tive que atender ela, tive que atrasar todo o meu compromisso. Eu fui chegar em casa meia-noite porque o meu roteiro tive que ajeitar, os meus amigos não estavam respondendo, tava com trânsito, eu tinha que deixar uma coisa lá num bairro distante da minha casa. Ontem foi um dia estressante, ontem foi um dia de perrengue, passei calor ainda fui dormir tarde, né? Não dormi cedo, dormi tarde, porque eu tive que editar os vídeos pra entregar o material. Então, eu acho que pra mim, o perrengue pra mim é isso. É quando os meus compromissos não se batem. Sim. Aí eu fico agoniada, eu não sei o que fazer. Às vezes eu tenho que cancelar, né? Por exemplo, eu tenho uma agenda. Hoje eu estou aqui porque eu marquei na agenda. Mas aconteceu aquele imprevisto. Se eu tivesse marcado algo, eu não ia estar aqui agora, né? Verdade. Então, acho que é isso, a questão de perrengue. Massa, irada. Que legal. E você, tio? Cara, não é à toa que eu coloquei esse nome, né, no meu podcast Perrengue, que eu acho que deveria ser meu sobrenome. Porque eu acho que todo dia... Qual é o seu Todo dia primeiro eu nome, passo tio? por Qual é o perrengue. seu primeiro nome? Meu nome Cara. é Paulo Victor. Paulo Victor Perrengue, pronto. Boa. Boa. Paulo Saindo Victor. daqui, eu vou pro cartório e vou mudar esse meu nome. Rapidinho, tio, deixa eu só Sim, falar sim. agora, rapidinho. Claro, por favor. Olha só, eu sei que já tá acabando e são vice. A gente já tá 51 minutos aqui. É verdade. Quer mandar um abraço, um beijo pra alguém? Quero. Quem tá assistindo? Minha titia, minha vovó, minha mãe. Todos que estão assistindo aqui. Tu vai mandar esse link pra eles, pra assistirem? Sim. Aproveita, pede pra eles deixarem um like, se inscreverem no canal, vai. Hoje, Não, fala aqui. gente, deixa o like aqui. Porque é legal esse vídeo. Papo do Perrengue. Sim, é muito. Eu não sei se é assim, mas é www.papodoperrengue.com.br. É assim? Não. Com certeza. É no YouTube. É YouTube/Papo de Perrengue. YouTube/Papo de Perrengue. Aí pede pra você se inscrever, Pede pra se inscrever, comentar. Deixa o like, dá o subscribe. Quero falar uma coisa. Quero falar uma coisa. E agora? Aí, quero falar uma coisa tio. também. Povo de milhões, hein? Era primeiro eu, por favor. Ah, não, claro. Não, faço questão. Já tá acabando, já. Aí, eu quero falar um negócio pra você. Fale. O que você quer? Fala aí que seu coração deseja. A minha única defesa, quando eu faço que alguém me dá perrengue lá na escola, é assim, ó. Diz assim, Benício, você é muito chato, tal. Aí eu disse assim, meu Deus, mano, cala a boca e vai sentar. Mano, cara, ele fica Caraca, e é muito pronto, bom. cara, aí eu, cala a boca e vai sentar, meu amigo. Vezes Muito Só bom. presta atenção na aula, para de me aperbar, cala tua boca e vai sentar. É É bom, isso aí. É até uma É questão bom. que eu queria perguntar de ti sobre estoicismo. Pode perguntar. Estoicismo. O que você acha sobre estoicismo? Estoicismo é uma coisa muito boa pra mim. Ele significa pacifismo. Eu não me lembro muito que agora um pouquinho do ensinamento do pai, porque eu já esqueci, enfim. Lembra os pouquinho. filósofos históricos? Peraí. Bom, o pai ele me ensinou que o estoicismo era uma parte da filosofia. Eu acho que tinha alguma coisa a ver com o iluminismo, né, Dante? Ou não, né? Complementa aí, Dante, sobre a filosofia Enfim. estoica, o estoicismo. Não, peraí, enfim. Bom, o estoicismo, ele era uma coisa filosófica, queria fazer uma filosofia, só que queria que o mundo fosse mais pacifista e era contra a violência. Eles eram assim. E posso falar outra coisa que eu queria falar? Pode, claro. à Você tá vontade. aqui, é o dia de vocês hoje. Mal entendido que eu falei, se vocês estiverem vendo esse vídeo, pro meu grupo de amigos que tinha brigado comigo naquela hora, saiba... Inclusive, eles vão assistir esse vídeo, tu vai passar esse link pra eles? Vai não vai não. Bom, lembre-se que foi só que eu tô falando do mal entendido, tá? E que eu não tô acumulando raiva, tá? Só falei É um comentário, só um desabafo, nada Uma demais. opinião, né? Sim. Agora, uma última opinião minha, Sim, claro. que era outra opinião que eu queria falar pra Dante vocês. não ia falar? Depois dele, ele complementa sobre o A estoicismo. gente já tá que eu acabando, não vai queria. acabar daqui a 5 minutos. Não, vai, calma, relaxa. Vai, Dante, fala. É eu que conduzo aqui a entrevista, tá? De boa, Eu queria que controlo o falar tempo. sobre... Bem, eu consegui esclarecer o que eu tinha falado sobre fractais, dimensões de neutrinos.
Só deixando claro assim. É até uma pergunta, né, que a gente ia fazer sobre isso, que é se você acha que as coisas que você fala são difíceis das pessoas de compreender, qual a sua opinião sobre isso, né? E se recentemente aconteceu algo de você, por exemplo, agora, né, explicou pra gente sobre essa questão aí, que eu não sei falar o nome, mas como que é Olha, pra você? a questão vai muito além da explicação do que queremos explicar e propagar de física, ciência ou qualquer conteúdo. A questão realmente é o conteúdo passado. Você compreende a partir da sua motivação e a partir do modo que você assimila com outras informações. E é por isso que passar isso para um público, dependendo do público, pode não entender e dependendo do público pode entender o que eu tô querendo dizer. Em resumo, explicando de uma maneira mais simples o que eu quis explicar antes, os fractais são praticamente um número complexo, ou seja, raízes de números negativos combinados com pares de números reais também, em uma imagem. Como se fosse uma espécie de imagem não natural. O que queremos dizer com isso? Tem uma imagem de um fractal, que é o fractal Julia. Tem como editar aí, colocar a imagem. Pois é. Tem um fractal Julia. Como que é esse fractal? A gente pode ver que são uma infinidade de fragmentos e diversas outras coisas também, que acabam sendo geradas por as razões entre logaritmos. É como uma espécie de número irracional, só que não necessariamente apenas um número irracional. Porque não é que ele tem só infinitas casas decimais. É como um número irracional multiplicado por um número sem limites. Dessa maneira, o que eu quero dizer é que este fractal, os fractais estão presentes em tudo no geral. Só que os cientistas equacionaram algumas resoluções entre as equações de Mandelbrot e o universo e viram que o fractal de Julia poderia estar presente a uma escala de 10 elevado a 76 anos-luz, onde instâncias quânticas, universos e realidades, tudo isso acaba sendo exposto matematicamente à questão do que são os fractais. Isso é algo incrível. Tem vários conteúdos relacionados à gogologia ficcional, somado com a física no geral. O que podemos dizer com isso é que essa espécie de desenhos lógicos e matemáticos, tudo que poderia ser combinado matematicamente, poderia estar presente numa escala semelhante. E outra coisa também, que eu falei anteriormente, gostaria de explicar, é sobre os neutrinos. Porque eles poderiam ser partículas... Explica pra gente o que é e como funcionam os neutrinos. Ok. Os neutrinos são partículas extremamente pequenas, numa escala bem menor do que um átomo, como por exemplo, para nós termos uma noção. Se um átomo fosse do tamanho de um planeta, um neutrino teria um tamanho comparado a de um nanovírus, de acordo com o estudo. Isso significa que os neutrinos, eles, além de serem muito pequenos, acaba que podemos ver nessa comparação ao tamanho deles sobre sua escala interfractal e várias outras coisas. Mas o que importa é que eles não interagem quase nada com a matéria. Isso é algo que é visto nos neutrinos que é bem peculiar em sua característica. Além do fato que um neutrino ele também tem um formato peculiar que pode indicar que ele poderia ter uma quarta dimensão. A gente tem as dimensões básicas, as 3 dimensões. Aí já é um momento das questões que eu penso, que eu estou assimilando com diversos métodos científicos, que são teorias mais minhas, que o neutrino poderia ser uma partícula entre 3 e 4 dimensões. Por quê? Eu fiz uma decomposição do neutrino, daí sua imagem, seus comportamentos nas equações de Mandelbrot e vi que sua escala, seu número de pedaços sobre sua escala, potencialmente seria as razões de logaritmos que resultariam numa dimensão entre 3 e 4 dimensões. O que significaria que a partir do neutrino a gente poderia compreendê-lo. E por que ele poderia ter 3 e 4 dimensões? Um corpo de 4 dimensões não interagiria com a matéria. Neutrino tem a mesma coisa. Um corpo de 4 dimensões poderia ter algum efeito que é totalmente diferente da terceira dimensão. Os neutrinos,
mesmo sendo neutros, têm interações com a força fraca. E a força fraca, ela é algo relacionado a cargas. Outra coisa também é o formato dos neutrinos, que é muito semelhante ao de uma hiperesfera, como pode se ver em diversas simulações de imagens. E assim, conclui-se que o neutrino pode ser uma espécie de partícula bem interessante. Nós temos uma noção como que o neutrino quase não é visto. Ele pode atravessar planetas inteiros sem interagir com sequer um átomo de uma maneira significativa. É que explica como tu falou, eu lembro que tem um trecho, um cortezinho que você falou sobre isso no Luciano Huck, no programa dele, sobre onde ele passa pelo corpo, alguma coisa assim. Ah, sim, é justamente por causa disso, porque os neutrinos eles podem vir de vários lugares. Desde o Sol, por conta das reações físicas entre o Sol e várias outras questões, até mesmo estão presentes também em outras partículas, como o muon, o tau e o elétron. E o neutrino, estima-se que para cada próton do universo, há 10 bilhões de neutrinos. O que é algo bem interessante. E também os neutrinos, eles vêm do Sol, como eu disse. É por isso que quando eu falei, neste momento, enquanto eu estou falando com vocês, mais de 50 bilhões de neutrinos atravessaram meu corpo. Isso pode parecer bizarro, depende do seu ponto de vista. Mas, dependendo do ponto de vista, pode ser até algo emocionante. Mas o que importa é que isso é um fato. Por quê? Os neutrinos, eles vêm do Sol e sua análise em relação com partícula mesmo, eles conseguem mal interagir com a matéria. E é por isso que precisamos de diversos mecanismos para detectar neutrinos. Pouco tempo atrás, relativamente na física, só século passado, tinha um período que, mesmo depois de décadas após a invenção dos detectores de neutrinos, só detectamos 27 neutrinos. E no século XXI, hoje, conseguimos detectar milhares de neutrinos por vez, mas tem diversos mecanismos complexos que vão levando em conta as equações de Heisenberg e de várias outras. Ou seja, à medida que a física vai se desenvolvendo ao longo de gerações, a ciência evolui e a humanidade também evolui. Quem sabe, a partir dos neutrinos, um dia, a partir de estudos de diversos cientistas, pretendo eu ser um também, poderíamos influenciar a humanidade a conseguir ter mecanismos e capacidade de compreender a quarta dimensão. Isso é algo bem interessante. Sim, demais. Muito. Muito legal. Caraca. Gente, Impressionante. o que você acabou de falar demorou 5 minutos. Sim. Foi muito legal, muito criativo. Agora, vocês sabiam que, por mais que pareça que 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos seja um pouco, na verdade é muito. Porque, 1 minuto, pra vocês terem uma noção, é que nem você contar até 60. 60 segundos. Uma coisa que eu queria falar. Peraí. E 5 minutos é que nem você contar 65 vezes. 65 vezes, que dá igual a 300. O tempo de você pensar, Sim. praticamente Até se você contar até 30 minutos, 30 minutos é muito. Não! Dá igual a 1.800 segundos. Você vai ter que contar 60 segundos 30 vezes. 30 vezes. É muita coisa, né? E se for 1 hora, 6. 6 Imagina mil? 42 horas. Pô, mano. Nossa. Aí queria eu te falar uma quero. coisa. 3 Tá. dias. gente. 74 Olha só. 72. O tempo é relativo? Claro, mas assim, Claro. o que eu queria falar realmente 24. é que dentro de um segundo, a gente é praticamente 16 pessoas, temos 16 períodos de consciência, porque 16avos é o tempo que o nosso cérebro dá, no caso, todos os neurônios todos os neurônios interagem de alguma forma significativa para gerar consciência. Ou seja, o tempo de 1 minuto é 60 vezes 16 realidades onde seu cérebro raciocina. Isso é fascinante. Bom, eu queria falar uma coisa. Agora, o tempo relativo, Bom, sim, isso está nas equações de Albert Einstein, isso é bem perceptível. Tanto nas teorias que ele propõe da relatividade geral e especial, onde ele propõe diversas equações que formulam isso. Como, por exemplo, já ouviu falar no paradoxo dos gêmeos? Acredito que sim, acho que já. Pois é.
2 gêmeos estão em diferentes referenciais. Resumindo aqui. Um está numa nave, numa sonda, onde vai ir até Netuno. Bruno, no caso, os dois se chamam Bruno. Bruno 1 vai estar aqui na Terra. É um exemplo. Bruno 2 vai estar numa sonda e ele vai ir numa missão até Netuno e depois vai voltar e ir pra Terra. Só que nesse período de instância, ele vai ir a 86%, 86,6666, uma dízima periódica. Então vamos arredondar com 7 numa casa decimal significativa. Pergunta, Dante. Pera. E assim, a gente conseguiria ver que por cento da velocidade da luz, que é de 299.792.458 metros por segundo quadrado. Quer dizer, ao quadrado não, porque não é uma aceleração, porque para a velocidade da luz só existe um momento e não necessariamente a força, porque não é aceleração, é velocidade. Então, 299.642.458 metros por segundo. No caso, 86% da velocidade da luz aproximadamente, essa nave, essa sonda vai ir até Netuno e depois vai voltar para a Terra. O paradoxo não, no caso, inclui o caso de uma curva, o que já dificulta as equações. Por isso, mas, em resumo, o tempo que Bruno 2, quando ele chegar na Terra, e Bruno 1 vai estar na Terra, relacionando a todo referencial e entropia em relação a seus casos, Bruno 2 vai ser mais novo que Bruno 1 durante essa viagem, quando ele voltar da Terra. Claro que o paradoxo não compõe a questão da curva, mesmo que a luz ela só consiga fazer um movimento retilíneo uniforme. O que é uma espécie de erro no paradoxo, mas já consertaram isso. Uma pergunta, Tem diversas Dante. equações para formulação de como que seria a influência do tempo em relação à porcentagem da velocidade da luz. Sim, eu tenho uma pergunta, a gente já vai ir pra conclusão devido ao tempo, mas vai ser a pergunta para todos, né? Para vocês, essa reflexão, porque como a gente está num especial Dia das Crianças, e vocês são crianças, e eu queria saber para vocês o que é brincar, o que vocês brincam, o que vocês se divertem, brincam, sendo crianças. Qual é o passatempo de vocês? A gente pode até começar pelo Benício, né? Benício, depois Miguel e depois Eu Dante. queria primeiro fazer uma pergunta pro Dante. Sabe, falando dos Brunos, quando a mãe ou o pai deles estava querendo escolher um número, eles não sabiam colocar nenhum outro nome, Dante? Miguel, uma suposição técnica da física. Eu acho que o pai deles é o Stephen Hawking. Tranquilo, beleza. Nossa, Vamos agora voltando é agora, muito bora fazer... preciso. Bora Obviamente, voltar lá a pergunta de brincar. O que tu brinca, Benício? Eu O que tu brinco gosta de brincar? simplesmente 3 coisas. O quê? Imaginação, futebol e... Gosto de brincar muito com a minha mãe de imaginação. Eu imagino tudo, aí ela brinca. Legal. Segundo, futebol. E terceiro, eu gosto de um pouquinho de vôlei. Só isso. Vôleizinho. Você joga videogame? Jogo muito. O que tu joga? Jogo vários jogos de Mario. Vários jogos de Mario. Todos os jogos que eu tenho é de Mario. Do Mario. Sim. Legal. Exceto um que é do Luigi, que é Mansão do Luigi. Vocês sabem como é que é esse jogo? Não. Sim. Continua. Vamos pro você, Bom, Miguel. as minhas brincadeiras, eu jogo também Minecraft e tal, mas quando eu brinco com o Dante, porque eu não gosto de ficar brincando sozinho, é meio chato. A gente mistura física com política, a gente coloca biologia, a gente brinca assim. A gente já brincou de PlayStation às vezes, umas 300 vezes. Às vezes a gente misturava era Jurássica, a gente pegava todas as eras que já existiu e misturava uma com as outras. Era Jurássica, era Paleolítica, essas coisas assim, entendeu? Pleistoceno, Mioceno. E, Dante, uma pergunta, qual era o nome daquela era dos insetos? Que eles eram grandes? Como assim? Que você tá falando Não, é que eu tema esqueci. do Artropleura. Sim, pois é. Não é o tema do Artropleura. Não tô falando disso. Depois, agora... Do período do Eu tô falando, Vamos- peraí. Tá, já. Eu tô... Mas e esporte vocês fazem? Joga videogame? É sim, disso. a gente muito faz, antigo. inclusive, pera, Dante, não. Eu já ia... Desculpa. Pera, eu gosto de vôlei, Legal. futebol, eu gosto de todos os esportes do mundo. É tipo Olha, eu isso. não falei Multiatleta, ainda do então. que eu- Peraí, enfim, bom.
Você vai falar, peraí. Claro. Bom, eu gosto também de, deixa eu ver. Eu também já fiz beisebol, eu acho que era com o Dante, só que a gente fez improvisado. Porque lá em Florianópolis, né? O que a gente tinha? A gente não tinha luva e a gente tinha uma bola de futebol e um ficava com uma vassoura. Aí a gente ficava, tipo assim, aí tinha que tentar acertar a bola, assim, com a vassoura e tal, a gente jogava beisebol. Era uma bola pingo de leite? Ou era uma pesada? Não, era uma bola, tipo... Tempo esgotado, vamos lá Olha. pro Dante. Aqui. O que eu realmente gostava e gosto de brincar mesmo, como eu já tenho crescido, os meus gostos mudaram um pouco, mas eu não deixo de brincar das mesmas coisas com o Miguel lá na minha casa, que, enfim, eu brinco muitas vezes de ficção científica, supondo cenários, onde a gente leva a ciência pra uma brincadeira, mas de uma forma bem séria, a gente tem toda a complexidade, ele cita nomes de uma maneira incrível, eu sempre faço e penso na física, aplico as questões de equação de Schrödinger nas brincadeiras e várias outras questões também, mas outra coisa também que eu brinco é praticamente porque eu pesquiso e utilizo várias outras ferramentas. Às vezes eu faço esculturas e representações gráficas. Se é que isso poderia ser considerado uma brincadeira, além das reais brincadeiras que eu faço de suposições criativas com meu irmão, que eu gosto bastante, esses são os meus momentos de prazer, né? Porque essa é a minha pessoa. Eu gosto de pesquisar, mas também tenho um tempo pra criar também com isso. Legal. Cara, antes da gente vai fazer um quiz aqui, umas perguntas pra Eba. vocês. Vai ser um negócio, vocês vão ter tempo. Mas eu quero dar aqui a continuidade pra você, Dante, pro Sérgio Sacani, cara. Tu acompanha ele, fala mais sobre ele, assim, eu gostaria muito de ir pra um podcast com ele, assim, seria bem interessante, porque... Por quê? Tu admira ele? Como é que é a tua ligação Olha, com ele? ele fala de coisas realmente interessantes em relação à mecânica quântica, e eu gostaria de, uma vez, talvez ir pra um podcast com ele, bater um papo de física, seria bem interessante, assim. Legal. Quem sabe depois desse podcast, quando for pro ar, você possa ter essa oportunidade de estar lá, né, cara? Fazer Sim. essa ponte de fazer esse corte e marcar ele, ser visto por ele e quem sabe ele te levar. É que ele fala muito... Tem uma possibilidade. Sim, quem sabe. E agora vamos começar essa brincadeira. Né, a gente tava fazendo aqui o brainstorm pra dar um nome pra esse quadro, aí o Leon lançou a ideia, né, de pequenos perrengues com gênios, pequenos gênios, né? Aí eu e a Camis, a gente tá com algumas perguntas e a gente vai escolher quem vai responder e tem um cronômetro aí, 30 segundos, alguma coisa aí, tu cronômetro fala tempo esgotado, pode falar valendo, exatamente. São perguntas de conhecimentos gerais? Conhecimentos gerais, exatamente, aí quer começar, Camis? Vai ser qualquer pergunta. Vai ser sobre Posso ir aqui? física, genética, matemática, lógica, física, matemática, física quântica, genética, lógica, filosofia e por aí vai. Vai. Eu posso escolher aqui qualquer Pode, uma na ordem aleatória? Vai. Então eu vou fazer Escolhe pra quem tu vai perguntando. pro Miguel. Gostei muito do Miguel, me deixa Olha, Miguel, legal. Vamos lá, Miguel. Vai Vamos você. lá, Miguel. Filosofia, 30 né? segundos. 30 segundos. Ó, o filósofo grego Sócrates ficou famoso por uma frase que resumia sua postura intelectual. Qual era a frase e o que ela significava? Olha, poderia ter opções, porque imagino que deve ter várias frases. Não. Sócrates era... Eureka? Não. Não. É uma que todo mundo fala até de brincadeira. Será Arquimedes? Eu tô muito nervoso. É que é uma das primeiras vezes que ele vai pra esses programas. É? Miguel, Ah. Sócrates, Pode dar uma qual foi Miguel, uma coisa. Sócrates, a pergunta é praticamente o que ele falava em relação ao seu saber, né? Isso. Deu pra entender? Sócrates... Basicamente, ele falava era que sabia, sobre... ele falava que não sabia, o quê?
Era até a questão de reconhecer a própria significância. Isso vai muito mais por uma questão de interpretação de texto, eu imagino. É. Quer passar? Quer passar? Quer passar? Quero passar. Acho que a resposta era só sei que nada sei. Vamos passar então. Era essa aí mesmo. Acertou. Vamos pra literatura, então, pra ti, pra você, Dante. Vamos Literatura? lá. Literatura brasileira. E eu? Vamos lá. Pode ser, então. Qual é o romance de Machado de Assis que narra a história de Bento Santiago e a dúvida sobre a traição de que sua esposa, Capitu? Eu não sei muito sobre literatura brasileira. Posso saber de outras literaturas estrangeiras ou... Mas eu também realmente gosto de algumas literaturas brasileiras, eu me interesso, mas eu não sei muito assim sobre Machado de Assis. Bem, vamos pra filosofia, então. A Alegoria da Caverna, de Platão, é uma das mais famosas metáforas filosóficas. O que ela representa? Praticamente a interpretação de uma pessoa que... É bem assim. Pessoas estão numa ilusão, numa caverna, onde elas veem as sombras do mundo e acabam interpretando, no caso, as sombras do que há fora na caverna, e acabam interpretando de alguma maneira o que está passando lá. Dessa maneira, todos estão acorrentados. Deixando bem claro, não é como se fosse uma espécie de teatro, não. É realmente o mundo, a natureza. Todos estão acorrentados, ninguém chega a ver a luz verdadeira, só vem sombras. Nunca vem os rostos de cada um, não. Então, alguém consegue se soltar de alguma maneira. Vamos supor que eles consigam sobreviver, que tenham uma relação... A questão vai mais pra uma questão psicológica e dos sentidos do que sobrevivência mesmo. Mas aí vamos supor que ele consegue se livrar das correntes, um deles, uma das pessoas que fica na caverna, e consegue fugir. Ele vê uma vista maravilhosa lá fora. Vê a natureza, vê tudo. Então volta e tenta explicar para as pessoas que estavam acorrentadas. Como que ele vai explicar se ao ir lá e explicar, todas elas só veem sombras? Se ele tentar explicar que tem uma outra espécie de mundo lá fora, ele não vai conseguir. Nada de ele... Tempo que as esgotado, a pessoas gente não já vão entender. como a gente tá num tempo aqui, agora a Camis vai fazer a pergunta Foi pro certa a Benício. resposta? Não, sim, tá certíssimo. Benício. Vamos lá, Benício. Bora lá. Agora, meu querido. Lógica dá? Dá pra fazer? Não. Não? Não sou muito um fã de lógica. Então vou fazer de matemática mesmo. É, matemática. Qual é querido. a probabilidade de obter cara em um único lançamento A probabilidade de obter cara em um único lançamento é de 1,5. Como cada lançamento é um evento independente. Ah, tá. Vai. Não entendi. Eu não entendi não isso aqui. Deixa eu explicar uma coisa. Vou... A chance pode parecer de 1,5, mas os cientistas e os matemáticos fizeram os cálculos e viram que, de acordo com a maioria dos formatos das moedas, há uma chance minimamente maior de cair coroa. Ele acertou a resposta e nem foi pra ele. Eu vou fazer outra pra ti, Boa, faz. Se a soma das idades de Ana e Breno é de 30 anos e Ana é 4 anos mais velha que Breno, qual é a idade de Breno? Se Ana é 4 anos mais velho... Peraí, pode repetir, por favor. Se a soma das idades de Ana e Breno é de 30 anos e Ana é 4 anos mais velha que Breno, qual a idade de Breno? Tá calculando. Tá. Enquanto bebe água e olha pra gente. Como é que é? Acho que pelo poderia, amor se de você Deus? perguntasse alguma Isso já é matéria pergunta... do 7º ano. Isso já é matéria do 7º ano. Pergun- No quarto, Perguntar alguma... Eu acho que eu sei uma coisa boa que vai... Olha, uma coisa boa pra perguntar pro Miguel, uma coisa boa pra perguntar pro Benício. Então o Dante Uma vai coisa fazer boa a pra... Eu queria falar Eu uma queria coisa. propor uma situação. Vai. Por que vocês não perguntam alguma Porque coisa eu relacionada queria aos nossos falar... superfocos? Eu Exemplo, queria falar... o Miguel, Peraí, calma. Olha, o Miguel a gente poderia falar alguma coisa que aí ele, de repente, ele traz alguma revolução, alguma coisa bom, relacionada. Ou o Benício, a gente fala alguma pergunta pra ele de qualquer tema médio, de um assunto de conhecimentos gerais mesmo, só que em inglês. E comigo vocês falam qualquer pergunta de um tema mais para as exatas, mecânica quântica. A gente pode e fazer eu isso queria num falar outro uma coisa. episódio, fazer um quadro com vocês. Sério, mas se eu a gente vai queria chamar falar vocês em uma outra eu oportunidade. queria falar uma coisa. Sim, claro. Fique à vontade. Bom, a pergunta que vocês fizeram do Sócrates é que não é que eu não sei, eu esqueci. Mas outra coisa é que a pergunta das correntes e tal, só essa eu sabia. Eu
tipo, eu sabia a pergunta que vocês perguntaram pro Dante, mas não sabia a pergunta que perguntaram pra mim. Não, tudo bem, relaxa. Tá Olha, quer saber? Ó, a gente tem uma... Tipo, posso explicar a pergunta do... Não, a gente já tá se encerrando, cara. Tá. Só depois eu vou já passar a palavra pra vocês agradecerem, então, um pouquinho. Mas no mais, basicamente foi isso. Esse foi o especial do Dia das Crianças. E aí, Camis, o que você achou? Gostou? Cara, eu gostei muito, apesar de ter fritado a minha mente. Sim, Tá vendo? Tô caraca. até... Nossa, Né? saindo daqui, eu vou trancar minha Sendo que a mente... Expandiu. Sendo que o cérebro é rosa, sendo que o cérebro é rosa, ele fritado deve ser de uma cor tipo vermelho. O meu tá Olha, assim. Exato. Na verdade, Por aí. tem várias... O meu tem ainda uma tá cor rosa. meio que uma Que nem rosa... eu tinha antes. Uma cor rosa bem esbranquiçada, realmente. Vocês já ouviram falar na questão da massa cinzenta e massa branca? Sabia que 700 gramas do nosso cérebro, de 600 a 700 gramas, num cérebro de 1.400 gramas, podem ser classificados com uma massa cinzenta, enquanto o resto é principalmente composto de massa branca? Aham. É isso aí, cara. Em primeiro lugar, eu quero Só uma coisa que eu agradecer. queria falar. Simplesmente, eu já vi Calma, deixa que eu já tô encerrando. É sério. Quero agradecer, Camis, a você por ter aceitado o convite, por estar aqui Obrigada. comigo, esse desafio, esse perrengue nada, na aqui verdade. com ele. Que isso, Na imagina. próxima me chama Rapidinho. pro mais fácil, né? Né, melhor, assim. Mais Fica aqui meu fácil. segundo convite para outra participação, é claro. Deus quiser. E para as pessoas que não te conhecem, fala teu Instagram aí, onde te procurar, Gente, onde tu tá. Vocês vão me achar tanto no Instagram quanto no TikTok com o @camivit. KAMYVIT _Camivit. Segue lá que eu faço conteúdo bem legal. Inclusive, eu vou estar fazendo uns conteúdos bacanas aqui durante esse finalzinho de ano. É rapidinho. Sim, eu quero queria agradecer falar. a você, Dante, Miguel e Benício, por ter participado, por ter aceitado o convite de vir pra cá, né? Por aceitar esse perrengue aqui nessa entrevista também. E quero passar a palavra pra vocês só de fazer os agradecimentos. Bom, Honestamente, eu queria que falar... agradeço também por poder estar presenciando aqui mais um momento onde a gente nos conhece melhor, onde a gente divulga a ciência e fala um pouco mais. Outra coisa que eu também queria falar, não sei se eu cheguei a comentar, mas eu tô Um muito minuto, feliz. em um minuto, vai. Eu tô realmente muito feliz e empolgado por poder entrar nas Space Apps. Dessa maneira, mais uma vez, representar o nosso país, dessa vez, internacionalmente. E estou muito feliz porque vou poder classificar e tentar desvendar exoplanetas por aí e métodos relacionados. Show de bola, cara. Eu só desejo pra vocês sucesso, pra você, Dante. E é isso, cara. Tamo junto, é só o começo, hein? Também Você vai desejo vir para a mais- ciência e para o Brasil. Amém. Bom, Agora vai. Eu queria falar que eu amei esse programa, muito obrigada a vocês. E a outra coisa que... Pode fazer outra pergunta? A gente já tá aí finalizando, é só agradecer mesmo. Muito obrigado pela palavra. Você agora, Benício. Eu agradeço muito por estar aqui. Tchau, mamãe. Tchau, vovó. Obrigado por estar assistindo esse vídeo. Por favor. Vocês querem mandar um beijo, um abraço especial pra alguém aí? Para minha família, qual me inspirou muito. E também... Você vai compartilhar esse link pros seus amigos, pros seus colegas de vocês? Os amigos, assim. Aí poder sim. Compartilhar para as pessoas no geral, assim. E realmente, muito obrigado aqui por... Cara, pra vocês agora, pra gente finalizar, passa uma mensagem pra cada um, pessoas que estão passando por perrengues, crianças. Porque crianças também, de uma certa forma, dependendo da criação, educação da sua casa, enfim. Os níveis de perrengue. De perrengue, são cada um tem a sua realidade. E Exatamente. pessoas que são superdotadas, né? Para essas pessoas também que são assim como vocês, que têm um nível de QI, de intelecto, de coeficiente, por aí vai. Como assim a gente tem que A falar? palavra vem na realidade. Perrengue? O que acontece é que Um minuto, vai. nessa espécie de realidade transfinita que vivemos, pra que se preocupar? O existencialismo é algo moldável. Todos podem moldar o seu ambiente, seja o mais dificultoso que seja, não apenas com esforço, mas é claro que depende do próprio ambiente. São os ambientes que moldam as pessoas. E nós, superdotados, podemos às vezes ser confundidos como crianças, pessoas bagunceiras, né? Nós superdotados, variando de qualquer idade. E normalmente na infância somos confundidos como crianças bagunceiras, que desarrumam a aula e tal. Mas, normalmente, só por falar demais, não quer dizer. Às vezes é só o conhecimento tentando se liberar para outras pessoas também terem essa noção. É o conhecimento querendo sair da cabeça. Então, praticamente, é isso que é a minha mensagem, assim. Para as Show. pessoas com superdotação e para as escolas ouvirem também.
Brabo. Vai, você, Miguel. Pra falar um perrengue de uma pessoa? Não, pra passar uma mensagem pra essas pessoas, pra essas crianças também que estão passando por perrengue e que também, de certa forma, Bom, são igual a vocês. essas crianças que não é parecido com uma falta de falar, mas essas crianças que são muito inteligentes, geralmente, às vezes sofre muito bullying, às vezes é confundido como crianças bagunceiras e chatas, só que, tipo, às vezes é só porque ela né, porque ela não é que ela quer atrapalhar, e ela não tá atrapalhando. Tipo, às vezes ela pode atrapalhar um pouco, mas não é porque ela quer, e sim por causa da condição. E elas, tipo, às vezes falam que, são crianças que não são inteligentes, são burras, mas isso não é verdade. Só tem uma condição e que a gente precisa tratar ela e não podemos afastar essa pessoa. Mas ela tá sendo chata. Mas pode talvez ficar sendo por enquanto, mas pode ser que no futuro ou até mesmo no presente ela vire uma pessoa muito legal e essas pessoas elas não estão, toda vez que elas estão atrapalhando e às vezes não sabem, elas não estão fazendo com mal e sim porque tem uma condição específica. A questão é como Então tratar. vocês são então essas crianças que às vezes podem sofrer bullying e tal, são muito inteligentes. Isso mesmo, Agora, show. Miguel, Aí agora- uma afirmação bem pequena. A questão é como tratá-las, Miguel. A gente tem que tratar elas com respeito. Porque é isso que humanos são experiências. Então é só isso que eu queria afirmar. Show de bola, muito bem. Agora com você, Vinícius. Dá uma palavra aí pra essas pessoas aí que estão passando por perrengue, crianças igual você, que são superdotadas e por aí vai. Crianças que são superdotadas, mas fazem muito barulho, sofrem muito perrengue. Elas podem fazer um pouquinho de barulho, mas também são superdotadas. Quando elas são superdotadas, a mente está ativa. Por favor, não façam bullying com as crianças que são superdotadas, menores que você, e também te atrapalhem muito. Elas podem ser gentis e só estão tentando fazer você se divertir. Se você não acha isso, bom, você tem que tentar achar outra coisa, porque elas são legais. É isso aí, muito bom. Quero agradecer também a você, TLSPEC, internauta, pela sua audiência. Eu quero agradecer, quero pedir pra você deixar o seu like. Muita gente assiste esse canal, esse episódio, os vídeos, e não são inscritos no canal, Camis, tu acredita? Eu não acredito Não nisso, acredito não. Não Então, acredito nisso e não, outra, Charlie. detalhe, pra se inscrever, dá o like, cara. É de Que graça. custa? Gente, o dedo não vai cair. Pegou, abriu, clique, já era. E Não é custa isso. nada, Também literalmente não, uma subscribe quantidade também. tão insignificante de aminoácidos e água gastada das gorduras do seu dedo. Tem que apertar no like, Like, e exato. inscreva-se é mais importante, É mas isso tem que aí. apertar no like. Like, Aí, agora vamos subscribe e olhar pra- aperta o sininho. Exatamente, dá um tchauzinho aqui pra câmera. Tchau, E todo até a mundo. Tchau! Bora Inscreve no 3, canal! no 3, feliz Dia das Crianças. Vamos lá, todo mundo junto, coral. Não. 1, 2, Três. feliz Feliz Dia das Crianças! Se inscreve no canal! É isso. Ativa o sininho.